Um conto de Anton Chekhov, Uma noite de terror. Ivan Ivanovich Paniidin empalideceu e, com a voz emocionada, começou a contar sua história. Uma densa neblina se espalhava sobre a cidade quando eu voltei para casa, na véspera do Ano Novo, depois de passar a noite na casa de um amigo. Boa parte daquela noite foi dedicada ao espiritismo. Os becos pelos quais tive que passar não eram iluminados, tive que andar quase que tateando. Naquela época eu morava em Moscou, em um bairro remoto. A estrada era longa, pensamentos pesados, angústia oprimia meu coração. A tua existência declina, arrependei-vos, disse-me o espírito de Spinoza, a quem havíamos consultado. Pedi que ele me dissesse outra coisa, e então ele não apenas repetiu a mesma frase, mas acrescentou: hoje à noite. Eu não acredito em espiritismo, mas as ideias e alusões à morte me deixam desanimado. A morte é inevitável e iminente, mas apesar de tudo é uma ideia que a natureza repele. No meio da escuridão, enquanto a chuva caía sem cessar e o vento uivava lentamente, embora nenhum ser vivo pudesse ser visto ao meu redor, nem uma voz humana pudesse ser ouvida. Minha alma foi tomada por um medo incompreensível. Eu, um homem livre de preconceitos, corri o mais rápido que pude, com medo de olhar para trás. Tive a impressão de que, se virasse o rosto, a morte me apareceria na forma de um fantasma. Paniidin suspirou, tomou um gole de água e continuou. Esse medo irracional, mas compreensível, não me deixou. Subi os 4 andares da minha casa e abri a porta do meu quarto. Meu modesto quarto estava escuro. O vento uivava na chaminé como se estivesse reclamando por ter sido deixado de fora no frio. Se acreditarmos nas palavras de Spinoza, minha morte virá esta noite, acompanhada desse uivo. Brrr, que horrível! Acendi um fósforo. O vento aumentou de força e o gemido se transformou em uivo furioso. As venezianas tremiam como se alguém as estivesse puxando. Ai daqueles que estiverem sem teto numa noite como esta, pensei. Não tive tempo de seguir meus pensamentos, porque quando a chama do fósforo iluminou o quarto, um espetáculo incrível, aterrorizante, se apresentou aos meus olhos. É uma pena que uma rajada de vento não tenha apagado meu fósforo. Se fosse esse o caso, eu teria sido poupado da visão daquilo que fez meus cabelos ficarem em pé. Gritei, dei um passo em direção à porta, cheio de terror, susto, desespero, fechei os olhos. No meio da sala havia um caixão. A chama do fósforo queimou por um pouco de tempo. Contudo, a visão do caixão permaneceu gravada em minhas pupilas. Era feito de brocado rosa, como uma cruz trançada de ouro na tampa. O brocado, as alças e os pés de bronze proclamavam que o falecido era rico. O tamanho e a cor do caixão indicavam que o falecido era jovem e alto. Sem parar para pensar, saí e, como um louco, me joguei escada abaixo. No corredor e na escada tudo estava escuro. Meus pés estavam ficando presos no meu casaco. Não entendo como que eu não caí e quebrei meus ossos. Ao me ver na rua, encostei-me num poste de luz, tentei me acalmar. Meu coração batia dolorosamente. Minha garganta estava seca. Eu não ficaria surpreso se tivesse encontrado um ladrão, um cachorro raivoso, um incêndio no meu quarto. Eu não ficaria surpreso se o teto tivesse desabado, se o chão tivesse desabado. Tudo isso é natural e concebível. Mas como é que um caixão foi parar no meu quarto? Um caixão luxuoso, evidentemente feito para uma jovem rica. Como ele foi parar na pobre morada de um funcionário insignificante? Estaria vazio ou haveria um cadáver dentro?
E quem poderia ser a infeliz mulher que me fez uma visita tão terrível? Se não é um milagre, é um crime, pensei. Meu espírito estava perdido em um labirinto de suposições. Na minha ausência, a porta estava sempre trancada. Somente meus melhores amigos sabiam onde eu escondia a chave. Mas eles não iriam colocar um caixão no meu quarto. Pode supor que o fabricante o trouxe ali por engano, mas nesse caso ele não teria saído sem receber seu pagamento, ou pelo menos um adiantamento. Os espíritos que profetizaram minha morte também me teriam fornecido um caixão? Eu não acreditava e ainda não acredito no espiritismo. Mas é preciso concordar que tal coincidência desconcerta qualquer um. É impossível, pensou ele. Sou um covarde, uma criança. Deve ter sido uma alucinação. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão impressionado com a sessão espírita que os meus nervos me fizeram ver coisas que não estavam lá. Tá claro. O que mais poderia ser? A chuva me encharcou. O vento estava tirando meu chapéu e levantando meu casaco, e eu estava encharcado. Eu não podia ficar ali. Mas para onde é que eu poderia ir? Voltar para casa e me encontrar novamente em frente a um caixão? Eu não conseguia nem pensar nisso. Eu teria enlouquecido se visse aquele caixão novamente, que provavelmente continha um cadáver. Decidi passar a noite na casa de um amigo. Pani Idim enxugou a testa, banhou-se em suor frio, suspirou e continuou sua história. Meu amigo não estava em casa. Depois de ligar várias vezes, fiquei convencido de que ele estava viajando. Procurei a chave atrás da viga, abri a porta e entrei. Tirei rapidamente meu casaco molhado, joguei-o no chão e desabei no sofá. A escuridão era completa. O vento rugiu mais alto. Peguei os fósforos e acendi um, mas a clareza não me tranquilizou. Pelo contrário, o que eu vi me encheu de horror. Hesitei por alguns segundos e então saí correndo feito louco daquele lugar. No quarto do meu amigo havia um caixão, 2 vezes maior que o outro. A cor marrom dava um aspecto mais sombrio. Por que estava ali? Não havia dúvida. Era uma alucinação. Era impossível que houvesse caixões em todos os cômodos. Evidentemente, onde quer que eu fosse, levaria comigo a terrível visão da morte. Aparentemente, eu estava sofrendo de uma doença nervosa, causada por aquela sessão espírita e pelas palavras de Spinoza. Estou ficando louco, pensei atordoado, segurando a minha cabeça. Meu Deus, como é que isso pode ser consertado? Minha cabeça estava girando, minhas pernas estavam tremendo. Estava chovendo torrencialmente. Ele estava encharcado até os ossos, sem boné nem casaco, e era impossível voltar e procurá-los. Eu tinha certeza de que era tudo uma alucinação, mas o medo tomou conta de mim. Meu rosto estava coberto de suor, meus cabelos estavam em pé. Isso me deixou louco e me coloca em risco de pegar pneumonia. Felizmente lembrei-me de que um médico que eu conhecia morava na mesma rua e tinha participado da sessão espírita. Então eu fui em direção à casa dele. Como ele ainda não era casado naquela época, ele tinha seu quarto no 5º andar de uma casa grande. Meus nervos tiveram que suportar mais um choque. Enquanto subia as escadas, ouvi um barulho alto. Alguém estava descendo correndo, batendo as portas e gritando: "Socorro! Alívio! Goleiro!" Poucos momentos depois vi uma figura escura aparecer rolando escada abaixo. "Pagostov!" exclamei ao reconhecer meu amigo médico. "Você é? O que há de errado com ele?" Pagostov parou e agarrou minha mão convulsivamente. Ele estava pálido, respirava com dificuldade. Seu corpo estava tremendo. Seus olhos reviraram arregalados. "Você é Pani Idim?" Ele me perguntou com a voz rouca. "É, você mesmo?" Ele está mais pálido que um cadáver. Meu Deus, isso não é uma alucinação? Você me assusta. Mas o que há de errado com ele? O que está acontecendo? Meu amigo, que sorte que é realmente você.
Estou tão feliz em ver você. Essa maldita sessão espírita tá realmente me dando nos nervos. Você não sabe o que apareceu no meu quarto. Um caixão. Incrédulo, pedi que ele repetisse. Um caixão. Um caixão de verdade, disse o médico, afundando exausto na escada. Eu não sou covarde, mas o próprio diabo ficaria assustado se visse em frente a um caixão em seu quarto depois de uma sessão espírita. Então contei ao médico, gaguejando sobre os 2 caixões que eu tinha visto também. Por alguns momentos ficamos estupefatos, olhando um para o outro. Então, para nos convencermos de que era tudo um sonho, começamos a nos beliscar. Nós 2 sentimos dor por causa da beliscada, disse o médico finalmente. Isso significa que não sonhamos e que os caixões, os meus e os seus, não são fenômenos ópticos, mas eles realmente existem. Que faremos? Ele passou 1 hora em conjecturas e suposições. Ficamos paralisados e finalmente decidimos vencer o medo na sala do médico. Avisamos ao porteiro que veio até nós. Ao entrar, acendemos uma vela e vimos um caixão de brocado branco com flores e bordas douradas. O goleiro fez o sinal da cruz devotamente. Ah, agora vamos descobrir, disse o médico tremendo, se o caixão está vazio ou habitado. Depois de muita hesitação, o médico se aproximou, rangendo os dentes de medo, levantou a tampa. Demos uma olhada e vimos que o caixão estava vazio. Não havia corpo dentro do caixão, mas havia uma carta que dizia o seguinte: Caro amigo, suponho que você saiba que os negócios do meu sogro vão mal. Ele tem muitas dívidas. Um dia desses, eles virão tomá-lo, que pode significar nossa ruína e desonra. Decidimos esconder tudo de maior valor e como a fortuna do meu sogro consiste em caixões. Ele é o mais famoso da nossa cidade. Tivemos que manter os melhores em segurança. Confio que você, como um bom amigo, me ajudará a defender nossa honra e nossa fortuna. E é com essa certeza que lhe envio um caixão, com o pedido de que o guarde até que o perigo passe. Precisamos da ajuda de amigos e conhecidos. Não me negue esse favor. O caixão não ficará em seu quarto por mais de 1 semana. Enviei um desses móveis a cada um dos meus amigos, contando com sua nobreza e generosidade. Seu amigo, Ichelustin. Depois daquela noite, fiquei doente e nervoso por 3 meses. Nosso amigo genro do fabricante de caixões salvou sua fortuna e sua honra. Atualmente ele é o dono de uma funerária, constrói panteões, mas como seu negócio não está prosperando, todas as noites quando volto para casa, eu tenho medo de encontrar um cadafalso ou um panteão ao lado da minha cama. Anton Chekhov.